início nesta manhã as atividades programadas para o Camelódromo Cultural, 4º Colóquio Poéticas do Urbano. Para dar início a esse encontro, cito o geógrafo brasileiro Milton Santos. Nunca houve uma mistura de gente tão grande como a que se dá hoje nas cidades. A cidade obriga todo mundo a viver junto e, por conseguinte, a discutir todos os dias o seu futuro. Com o objetivo de incentivar uma discussão sobre as políticas e poéticas da cidade contemporânea e integrar os estudos acadêmicos nas dinâmicas urbanas, propomos para este colóquio 3 eixos temáticos: ambulantes, suas poéticas, territorialidades, poética da fotografia na cidade, a periferia no centro das discussões. Aqui a gente vê gente de tudo quanto é tipo, né? Que a gente está acostumada a ficar muito no meio do povo, aqui pelo menos, né? E eu acho que para tu trabalhar com o povo, tu tem que ser alegre, tu tem que mostrar uma, né? Mesmo que tu esteja passando problema, mas como você não pode levar o teu problema junto contigo pro serviço, né? O problema fica lá, serviço é outra coisa. Vou procurar um trabalho, isso aqui é para mim. Meu nome é Elias Furtado Lourenço, trabalho aqui há 10 anos. Eu sou mecânico montador de máquinas e manutenções. Eu fabricava, né, peças e trabalhava com soldas e indústrias, né? Como aqui a indústria não existe, mas é o comércio, é onde que eu faço isso. Bom, meu nome é Ernesto Pedroso, tenho 62 anos, tenho amizade com rapaziada, meninada de aula, estudando, tudo aí, tudo me considero, né? Vem conversar comigo no balaio, vem comprar uma balinha que eu tenho aí. Com o desenvolvimento da cidade, existiu a necessidade de ordenamento do espaço urbano. Da vinda do imperador a Florianópolis, e ele vai visitar Desterro por volta de 1840, surge a necessidade do ordenamento desse espaço urbano em função da visita do imperador. É lógico que, como toda visita ilustre, procurou-se maquiar a cidade. E para isso, as barracas que estavam até então aqui fixadas foram removidas do local e foram levadas lá onde se chamava, perto do Forte Santa Bárbara, existia onde atualmente é a Avenida Ercílio Luz, chamava-se Rio da Bulha. E por lá que foram transportadas as barracas para a vinda do imperador. A cidade foi maquiada, os animais que corriam soltos, galinhas, porcos e cachorros foram presos. E o imperador pôde ver uma cidade limpa e urbanizada. É lógico que o imperador não ficou mais do que 2 dias em Florianópolis, se é que chegou a ficar 2 dias, a rotina da cidade volta. E daí começou a grande discussão, para onde é que vão os barraqueiros? A partir dos anos 70, a arte vai passando por uma série de transformações, né, que partem do objeto em direção aos contextos da vida cotidiana mesmo. E isso pede, dentro de uma universidade, assim, às vezes, que a gente se posicione e reposicione currículos e formas de ensino. Como tem essa energia, a cidade não para, as cidades nunca são estruturas fixas. E elas são sempre se reconfigurando. A cada vez que existe um uso, existe uma reconfiguração desse espaço. Uma das questões que me interessa muito tem a ver com o trabalho de um arquiteto libanês, talvez vocês conheçam, que chama Tony Chakar. O Tony Chakar, ele fez um estudo lá no Líbano, né? Ele é professor na Universidade do Líbano, sobre a transformação da cidade com a questão da guerra. Então, a forma da cidade como resultado da violência mesmo, né? E eu sinto que nesse trabalho a gente está também pensando na questão da forma da cidade, nessas tensões entre formalidade e informalidade. Então, um dos desdobramentos da pesquisa que eu acho que vai ser muito interessante de trabalhar seria as formas da formalidade e as formas da informalidade. Pensando isso em termos de Brasil, seria também pensar nas ações da informalidade e nas ações da formalidade. Quer dizer, tem todo um mundo paralelo, uma relação com a cidade paralela, que como ela é fluida e imóvel, ela não é mapeada. E tem outra que ela é visível e concreta, que é essa da cidade construída. Né? Mas eu sinto também que não é um trabalho que dá para ser feito sozinho. Ele é um trabalho interdisciplinar de base. Eu adoraria, assim, conseguir trabalhar melhor. Eu já trabalho um pouco com o pessoal do urbanismo, da arquitetura,
da comunicação a gente já está trabalhando, né? Porque eu tenho a impressão que nesse cruzamento de informações, nessa pluralidade de pontos de vista, se a gente conseguir tornar isso um objeto público, a gente estaria fazendo realmente trabalhando realmente numa função muito interessante. Será que eu, como artista, olho a cidade do mesmo modo que alguém que tem um sentido utilitarista? E o que pode a arte no sentido quando ela se interessa por coisas que os outros agenciaram, visibilidades ou pensamentos ou informações que os outros não estão agenciando? E eu fico pensando que aí entraria também a nossa... Onde é que nós estamos agindo? Em qual é o espaço que nós estamos agindo? Será que a gente hoje pode ver o trabalho artístico somente circunscrito nos ambientes da arte? Ou quais são os novos ambientes da arte? Então tem muitas questões que ficam realmente em aberto. Falar rapidamente qual é o contexto desse trabalho. Esse trabalho tinha tudo a ver com o centro da cidade. Ele era uma repetição desse meu espaço de crescimento e de aproveitamento, né? Então essa relação do design gráfico com esse tipo de trabalho agora, né? Na verdade a gente chama isso aqui também de contramídia, né? Porque é um trabalho em cima do outro, ele é muito rápido, se a gente bobear, aquilo que viu numa semana não vê na outra, né? E a minha visão do trabalho é sempre, primeiro, a questão mais estética. No segundo momento é que eu vejo os desdobramentos do texto que vai aparecendo de uma colagem sobre a outra. Tá? Quero agradecer ao pessoal que faz arte de rua, ao pessoal que enfrenta a grande mídia, botando a propaganda da sua banda, né? Às vezes correndo da polícia também, né? E como fotógrafo, né? Sem muito discurso, o que eu faço é isso, né? Mostrar o que acontece na cidade. Eu vim do Espírito Santo, eu trabalhava como fotógrafo, jornalista. Para trazer uma informação decente, você precisa se envolver. Tem que ter uma epiderme ali, tem que ter uma troca com a pessoa, sabe? Então eu resolvi fazer documentários por conta própria e sair do fotojornalismo e me envolvi também com os coletivos de artes lá no centro de São Paulo. Esse prédio aqui é o Prestes Maia. Foi uma das maiores ocupações da América Latina. Aqui moravam 436 famílias, se eu não me engano. Eu, mais o meu coletivo, mais o coletivo da Cibele, que era o Contra Filé, o pessoal do PIR. A gente atuava nesse prédio. Começávamos a trabalhar arte lá dentro. Os coletivos começaram a dizer: vamos construir uma biblioteca aqui dentro, vamos fazer com que as pessoas leiam, tragam livros. E isso inibiu a ação do Estado de fazer uma reintegração de posse, porque começou a se envolver intelectuais que escreviam nos jornais para preservar essa ocupação, porque tinha uma biblioteca lá dentro. Eu trabalho num estudo poético sobre a relação das pessoas, né, com o seu movimento, o seu deslocamento nas cidades, né, essa relação de fluxo com a cidade. Algumas imagens a gente vai ver que é da região aqui central, que é o meu foco de ponto de estudo, é esse trânsito das pessoas entre a área que vai do camelô para a área que vai no transporte urbano. Cada quadro há um movimento, né, mas que a intenção é de levar a leitura para o outro quadro, né. Exposição que trata muito a questão da arte urbana, tanto do Santander Cultural, e que está brigando muito essa questão da arte de rua, mas a arte que anda pela rua e a arte de rua. Eu vou entregar para vocês o fanzine não pronto, o meu já está pronto.
Então vocês vão ter o trabalho de recortar e de montar para saber algumas informações que vão ajudar na descoberta dessa exposição. E o mais importante dessa exposição, gente, é a identificação do pessoal com ela. A gente não tem noção como o público se identifica com uma arte urbana, que eles entram lá furiosos porque a cidade está suja e pichada. Eles saem de lá apreciando, identificando quem são aqueles artistas. Oficina de grafite. A partir do grafite, sentir a expressão de cada um, conhecer cada um e fomentar o quê? Fomentar a educação através do trabalho em grupo, fomentar o aumento da autoestima, fomentar o processo artístico que ele vai trazer para você um enriquecimento que não é codificado, ele não é profissional, é um enriquecimento como ser humano. E o cotidiano da periferia, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele é lúdico, dependendo da forma como você olha. O grafite ele surgiu para dar voz a quem não tinha voz, para trazer o resgate de uma cultura daquele que estava excluído, que começou a escrever no muro que sentia, que começou a pintar e a escrever seu nome pela cidade para ter uma autoafirmação, porque a cidade não chegava a ele. Através da arte você consegue expressar o quê? Poesia, você consegue trazer o que à tona? Sentimento. O sentimento que está incubado diante de várias situações que são impostas pra gente, principalmente ainda para os jovens, vou dizer isso porque não é fácil, e promove a identidade pessoal. Você vê um desenho seu aplicado em algum lugar, isso te dá um pouco de autoestima, te dá força. E o que pra mim foi o mais rico. Um dia chegou lá na oficina, uma das meninas mais criativas, que era até o desenho inicial dessa apresentação era dela, ela fez em 1 minuto e tal. Nunca tinha ido para uma aula de arte, mas chegou do meu lado e começou a chorar. Eu fiquei sem saber o que fazer. Olhei pra ela assim, não sabia o que fazer, ela chorando. Aí eu tentei conversar com ela, tá, mas por que você tá chorando? Tô com muita saudade. Tá, saudade do quê? Pô, meu irmão morreu há 4 dias. Cara, caiu meu chão, não sabia o que fazer. O que eu vou falar com a menina? Meu irmão morreu há 4 dias e sentei, olhei pra ela e falei, tá, mas o que você tá sentindo? Vamos tentar expressar isso. Tenta fazer uma imagem que te lembre ele, que você mate essa saudade. E ela levantou e saiu andando, eu me senti um nada. Falei, nossa, não sou ninguém, né? O que eu consegui fazer? Eu cheguei e comecei, eu acho que o meu processo também de desenho é o desenho. Eu fui lá e fiz um desenho em 1 minuto, desenhei um anjo assim. Então, não deu 20 minutos, ela me chegou com outro desenho, um anjo. Feito por ela 20 vezes mais interessante do que eu fiz, porque o meu, eu tive uma educação do desenho, estudo desenho, então ele tem um caráter formal, mas aí ela veio com esse desenho aqui que eu ajudei ela a projetar na parede. Então, pra mim, isso não teve preço. Esse ensinamento e esse retorno, eu acho que não teve preço. Por conta do hip hop, as pessoas começaram a pensar sua situação, começaram a se afirmar enquanto moradores da periferia. Então, junto com o hip hop e com esse movimento que vem formando, as pessoas começam a bater no peito e falar assim, não, eu sou da periferia sim, qual o problema? Então isso gerou uma revista chamada Cultura Periférica, que teve uma edição
e gerou também a Semana de Arte Moderna da Periferia, que aconteceu ano passado. Foi uma semana inteira de artes e diversas linguagens, assim, então audiovisual, música, poesia, artes plásticas, coisa e tal. A gente ocupou um sacolão, que era um sacolão mesmo, vendia verdura, coisa e tal, e estava mais ou menos 6 meses parado. E a gente fez uma galeria nesse espaço. Então, na Semana de Arte Moderna, você tinha diversos grafiteiros e artistas plásticos nesse espaço. Então, mas a gente está produzindo uma arte propositiva, que propõe uma transformação da nossa realidade, da qualidade de vida da periferia. Resolveu produzir uma coletânea de músicos e compositores da periferia. Isso levou um ano de produção, coisa e tal, para a gente produzir esse CD, que inclui diversos grupos e atores da cena artística. Coisas que a gente tem que divulgar, os movimentos emergentes e de resistência que estão acontecendo no país. Inicialmente, meu trabalho teve como foco as questões ambientais. Então, eu procurei trabalhar a moda, sempre procurando reutilizar materiais, trabalhando com o conceito da reciclagem. Mas, paralelo a esse trabalho de seleção, eu desenvolvi também uma pesquisa sobre o mesmo tema. E nas primeiras leituras eu já encontrei a menção a um problema grave ambiental, que é o problema da miséria humana. Então, desde o início ficou claro que o ecomoda não poderia trabalhar somente a questão de natureza, selvagem, plantas, bichos, mas o humano também. Ele faz parte do meio ambiente e é uma coisa que não se dissocia. Eu já busquei incorporar o trabalho com as comunidades. Então, desde o ano passado, a gente está desenvolvendo, em conjunto com os jovens do Aroeira, o que faz. E assim, a síntese do trabalho, que é a questão que envolve a sociedade e o meio ambiente. Jovens que participam do Aroeira, a gente tem um volume de jovens que faz aquele processo normal. É o jovem que quer passar por uma formação, ele sai de casa naturalmente, se inscreve, participa, faz a sua escolha. Quando ele se sente bem, ele próprio vai para o mercado, passa pelas entrevistas, consegue seu emprego. Normal. Volta para os seus estudos. E tem um número de jovens em menor quantidade, né? E se você não se esforçar e irmos ao encontro do jovem, informá-lo sobre os projetos, mostrar que é projeto para ele, que ele ou ela tem condições de participar, para que de verdade isso que eles têm como vontade de fazer, esta busca deles, seja uma busca persistente. E essa cidade central, que ainda está no ritmo do que é o pensamento e a corrente hegemônica, se já existe defasagem no que está indo na mesma direção, imaginem o que é a defasagem quando você tem que ir contra a corrente. Buscando que não a gente seja um salvador de quem está fora, mas de que quem sempre foi marginalizado, jogado para fora, excluído, se assuma enquanto protagonista para ele instituir o ritmo da sua inclusão, da sua inserção.
Então, o desafio que a gente assume cotidianamente é de estar pedindo a eles, mais do que abrindo espaço, que assumam o protagonismo, que assumam o centro da cena. O centro do palco tem que ser assumido e tem que ser ocupado pelos protagonistas. Eles saem já e vão até os espaços da instituição para pedir a oportunidade de participação. Ele vem e já diz, eu preciso de orientação porque eu quero me tratar e fazer outro processo na minha vida, na minha área. Isso é uma coisa boa, porque sempre que acontece na vida de um dos jovens, o impacto na sua área ele é muito rápido. Né? A gente ouviu o vídeo e a gente tem aqui atrás o Osmar, por exemplo, que está na área da gastronomia. Né? O impacto. E quando o Osmar sai e vai para a formação e começa a se envolver e começa a participar, ele começa a se preocupar com os outros do entorno da sua área. E aí a vinda destes outros passa a ser responsabilidade do jovem e responsabilidade da instituição. Eu vou apresentar um trabalho Política do Impossível. No final do ano passado, o PI resolveu fazer a primeira experiência autoral. E aí a gente prestou um edital, que é um edital da Funarte, MINC, Petrobras, que é o Conexão Artes Visuais, e a gente apresentou um projeto que chamava Cidade Líquida. E a nossa proposta aí, então, era trabalhar o centro de São Paulo. A gente fez uma série de entrevistas com comerciantes, com pessoas que trabalham na rua, mas a gente também tinha a ideia de promover encontros. Então, juntar o educador que está trabalhando lá na rua com os meninos de rua, os comerciantes que estão sendo expulsos da região da Cracolândia porque vai vir um projeto gigantesco da prefeitura para revitalizar a área, junto com um advogado que está defendendo os comerciantes. Em reuniões com o pessoal do fórum, pensando o que estava acontecendo no centro e na Cracolândia, a gente chegou à ideia de fazer essa intervenção que a gente chamou de Traga a Sua Luz. E pediu para que as pessoas levassem luzes, velas, lanternas. E aí a gente se encontrou na Estação da Luz, fez uma caminhada até os terrenos que já estão vazios. A Frente 3 de Fevereiro é um grupo que nasceu no dia 3 de fevereiro de 2004, quando foi assassinado um jovem negro em São Paulo, chamado Flávio Santana, que era dentista. Ele foi confundido com um ladrão. Enfim, a polícia mataram o menino, tentaram plantar a arma do crime. Fizeram uma confusão, no final perceberam que tinham trocado o menino, que ele tinha sido confundido e já tinham matado o menino. E na sequência do fato do assassinato do menino, a mídia começou a lançar uma série de matérias falando sobre a violência, chega de violência. E a gente começou a pensar, peraí, não é só uma questão de violência, tem um dado racial nessa história, a gente precisa olhar para isso. Aí o grupo começou a se reunir para pensar o racismo policial, para tentar entender como é que a gente pode pensar o racismo hoje, na nossa experiência cotidiana, onde ele está, como que isso acontece, quais as heranças que a gente tem. E a Frente 3 de Fevereiro, depois de 3 anos de trabalho, participou de um outro programa, que é o VAI, que é o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais da Secretaria Municipal. E com o VAI, a Frente fez esse livro, que chama Zumbi Somos Nós, que é a compilação de toda a pesquisa do grupo. Tem um espaço muito forte de pesquisa, de trabalho de dados, de correlacionar dados, de olhar para dados da mídia e colocar eles um do lado do outro e tentar entender, criar novas leituras da história e da discussão racial. Mas tem também uma pegada musical, de apresentação audiovisual, tem uma expressão artística forte nessa linguagem das apresentações.